L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne le mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está escutando agora o Para Acabar com o Juízo, seu podcast quase sempre semanal aí de leitura do Antiédipo. E hoje o áudio está diferente, porque eu acho que está diferente, porque a gente está gravando no Google Meet e temos convidado, depois de muito tempo aí, né, assim, fazendo solo. Temos convidado, eu vou passar a palavra para ele se apresentar. É uma pessoa querida que já tive contato via Instagram, que é ouvinte, até segunda ordem ouvinte aí do programa, né? Espero que tenha gostado da aventura até aqui e fico muito feliz e agradecido que você esteja aqui. Passa a palavra então ao João Farias para ele se apresentar, por gentileza, João. Valeu, Ian. É uma satisfação, né, estar aqui lendo contigo, o Antiédipo. Estou lendo junto com outros amigos, no grupo aí que também rola semanalmente. E me fiz esse convite, né, falei com você, porque acho muito massa o trabalho. E espero trocar uma ideia aqui legal, e ver, né, que a gente chega e para onde vai a partir dessa troca aqui. Mas agradeço, né, o espaço e tal, e o diálogo. E tamo junto aí, se precisar, viu? Vamos, tamo junto, maneiro, cara. Você me chamou lá no Instagram, foi pra fazer uma conversa esquizo, né, cara? Eu tô bateria baixa de esquizo aqui, mas vamos ler. E a gente tá num parágrafo meio capuloso aqui, né? Talvez seja meio truncado. A gente tá na página 433 e eu conversei com o João anteriormente aqui da gente voltar um pouco e ver junto o que a gente pode fazer, né, cara? Pô, mas quiser contar, João, um pouco só para introduzir também, aquecer os motores, sua relação aí com o Antiédipo, talvez. Aí a gente pode ter um contexto para conversar sobre esse parágrafo. E aí, você contextualizando, eu coloco aqui 30 minutos para a gente ler junto. Beleza. Você gosta desse livro? Cara, é um livro que me afetou, né, literalmente, bastante. Tem me afetado sempre que eu volto a ele, né, para ler. E, enfim, bons afetos, né, ele me traz. E também, né, do ponto de vista mais acadêmico e tal, é um livro que realmente eu tenho encontrado ali material para fazer minhas pesquisas, para pensar as questões que mais me tocam. Eu tenho pesquisado, né, atualmente sobre a questão do agenciamento, né, os limites e possibilidades do agenciamento em relação ao mundo tecnológico e tal, a todas essas máquinas literais aí que a gente tem no mundo digital e tal. E tem um material ali, né, apesar de ter sido escrito, né, quando os computadores não estavam tão inseridos assim na nossa vida. Uhum. Tem já muita coisa para a gente pensar, né, as máquinas, já que é o material deles aí, e eu acho que ajuda a compreender bastante, sabe, para onde o capitalismo tem ido, desde de quando eles pensaram isso tudo, né, e como que a subjetividade está sendo aí moldada, está sendo maquinada por esses novos dispositivos. E eu tenho, né, enfrentado essas questões com a ajuda desses caras, com outros também, mas Deleuze e Guattari realmente tem me dado assim, um arcabouço de conceitos e de caminhos assim, possíveis, né, de rizomas para pensar. Sim, é doido, né, que você estuda agenciamento em máquinas, né, em tecnologia. Você tem um preferido entre o Antiédipo e o Miplatoso, assim? Tem um que te afeta, te afiniza mais, assim, na sua pesquisa recente? Nas suas inquietações? Pois é, cara. O Miplatoso, ele traz, para minha pesquisa, muito material mesmo, mas, e também eu acho ele muito bonito, sabe, muito bonito mesmo. Bonito, né? Mas não sei porque a mesma desordem, a loucura e às vezes a forçação de barra que aparece no Antiédipo, eu gosto mais, sabe? Boto fé. Eu acho que o Antiédipo, ele parece mais a máquina esquizo que eles propõem, assim. Eu diria assim, o Antiédipo parece a experimentação que eles estão descrevendo, assim, sabe? Parece que eles estão fazendo um gesto, não é só um entendimento, parece um gesto, assim, sabe?
Até que você estava comentando, né, de ler os escritos para o Antiédipo, né? Você lê lá os escritos para o Antiédipo do Gattari, você pensa, caralho, como é que essa máquina funcionou, né? Parece tinha tudo para desarranjar e a parada funciona. Eu acho um gesto muito funcionalista também, o próprio livro traz. Pois é, eles receberam, né, enfim, algumas críticas e tal, pela forma como eles, enfim, desenvolveram aí o livro, mas, e acho que eles tentaram fazer uma máquina mais bonitinha lá no meio platôs, mais organizada, mas eu não sei, e eu acho muito massa também, mas realmente acho que a bagunça daqui, eu acho legal, sabe, eu acho que foi uma experimentação realmente muito louca, e que poucas vezes a gente vê, sabe, na filosofia e tal. Eu tenho uma preferência por ela, assim, ao Mil Platôs. Apesar de que lá tem muito mais material, eu acho. Eu acho que, como eles descrevem no começo do Mil Platôs, né, eles vão em terras virgens de Édipo, né, eles exploram muito mais coisa, antropologia, aqui também explora, mas etologia, lá tem muito, né, música e tal, pintura, mas é o que você falou, ele fica mais bonito, né, parece que ele tem... É engraçado, assim, ao mesmo tempo ele é mais polido, talvez, tem mais acabamento polido, mas eu acho que esse aqui é mais o Antiédipo, esse aqui, ele tem mais uma ideia, né? Tipo assim, deixa eu trocar uma ideia, assim, né? Deixa eu fazer um começo, meio fim, por mais que ele seja muito caótico, né? Mas é meio uma máquina que inspiralada, né? Por mais que ele tenha um pouco início, meio fim, eu acho que tem que ficar lendo, tem que ficar remoendo ele bastante, assim. Sim. Bom, cara, eu vou botar um despertador aqui pra gente começar. A gente tá num trecho, a gente tá no capítulo 4. Particularmente gosto muito do capítulo 4, sim, acho que eles estão liberados para fazer essa máquina funcionar, que a gente está descrevendo, né? Eu sinto que o 1, 2 e o 3, eles estão ainda setando as peças, assim, né? E aí eles soltam o freio no 4 e recapitulam muita coisa, né? E aí a gente está aqui exatamente nesse ponto de recapitulação dessa dimensão do registro e da segunda síntese. Então, boa sorte pra gente aí desses dois caras, né, que eu tô só botando o despertador aqui, 30 minutinhos, aí a gente para às 7h10. Esses dois caras que têm dois sentidos muito diferentes para sequências de código, né? E aí acho que isso vai aparecer bastante aqui, sequências de cadeia significante, sequências de código, né? O Deleuze a sua maneira, o Guattari a sua maneira, cada um estava lidando com essa pesquisa, né, da serialização, por assim dizer, né? Então, bora lá. A gente está na página 433, aí o combinado é voltar aqui para o 4.4.5, cadeia significante de códigos. João, você quer ler? Eu começo lendo, a gente reveza? Posso começar. Mande brasa, cara, vamos para ouvir outra voz. Vamos lá. Cadeia significante de códigos. A cadeia é como o aparelho de transcrição ou de reprodução da máquina desejante, justamente por reunir o corpo sem órgãos e os objetos faciais, mas sem uni-los, sem unificá-los. A cadeia confunde-se com a distribuição dos objetos faciais sobre o corpo sem órgãos e, ao mesmo tempo, com o assentamento destes sobre aqueles, onde decorre a apropriação. Sendo assim, a cadeia implica um outro tipo de síntese, distinto daquele dos fluxos. Já não se trata das linhas de conexão que atravessam as peças produtivas da máquina, mas toda uma rede de disjunção na superfície do registro do corpo sem órgãos. A gente pode ficar aqui, cara? A gente pode... Tem muita coisa. Cara, é bastante coisa. Cara, essa pergunta, assim, não sei se você quer responder, não precisa, a gente pode trocar ideia. Mas como é que você entende as três sínteses, assim, e essa parada do registro, cara? Como é que você... Vai lá. Então, eu tenho um problema justamente com elas, assim como eu tenho um problema, às vezes, em entender e, tipo, entre aspas, aceitar, né, também a divisão que eles fazem desses três momentos aí da história da produção humana, né, lá desde os Romans, né? Os mais civilizados, né? Exatamente, dos bárbaros, né, do nomandismo ali, que de certa forma estava presente, os civilizados, né, e a parada da nossa sociedade contemporânea, né? Eu acho que são válidas, mas não sei se elas estão bem delimitadas, no sentido, né, de que, sei lá, as coisas têm muito mais margem, tem muito mais
elas têm muito menos margem, muito mais borrão, né, entre uma passagem e outra. E aí acho que nesses borrões a gente perde alguns detalhes, alguns pontos que são importantes, né, para a gente entender como diabos a gente chegou até aqui, ou como, né, que eles estavam lá. Da mesma forma como essas 3 sínteses nos ajudam a pensar, né, a produção e como a subjetividade opera, mas não sei se necessariamente elas dão conta também de explicar a forma como, né, a subjetividade vai maquinando aí, sozinha, em conjunto e por aí vai. Mas acho muito interessante porque, de certa forma, tanto os termos, né, a própria nomenclatura que eles escolhem, eu acho que traz um pouco da axiomática do Capital já antes deles explicarem tão bem ela, sabe? Que eles começam falando lá no início e depois que a axiomática aparece, eu acho que elas já trazem bem o rumo assim, que o livro vai tomar. Total, né? Eu fico pensando, eu concordo com você, pensando no primeiro comentário, assim, com relação ao 3º capítulo, talvez eles sejam os mais respeitosos possíveis de todos os campos de respeito que eram possíveis de eles desrespeitarem nesse livro. Talvez eles tenham um compromisso um pouco com a antropologia do momento deles, assim, sabe? De pensar naqueles parâmetros que estavam sendo discutidos. Por mais que eles desvirtuem, deturpem bastante, mas tem algo interessante, né, nesse lugar de ver a coisa meio quase em estágios, assim, né? Apesar de que se mistura bastante no Platão, isso se corrige muito. Acho que o nomadismo vem muito forte, né, para entrecruzar todas essas estratificações mais históricas, assim, que eles vão produzir. Mas parece muito respeitoso, assim, a responder um problema da antropologia da época, né? Apesar de que oferece ferramenta pra caramba, né, pra gente pensar filosofia política, para pensar uma antropologia política também, eu acho que é fundamental, assim, mas desce estranho essa coisa dessa passagem, né, dessa delimitação dessa relação, assim, tanto como parece muito gradual, né, coisa do código para sobrecodificação, para axiomática, e que parece também que é isso, né, o tempo todo, e acho que essa confusão que aí liga com o segundo comentário, o tempo todo o capitalismo estava à espreita. É muito arriscado dizer isso, né? O tempo todo a desterritorialização estava ali e parece no livro que fica muito perto disso, assim, de como a desterritorialização já é capitalística, mas é uma ameaça. A desterritorialização ameaça, né? É uma ameaça, muitas aspas, assim, algo que, né, o sócio vai tentar rechaçar. E aí parece ao mesmo tempo uma sacada boa, falando agora, né? Que na verdade é a grande sacada do capitalismo, de ter capturado isso que outras duas estruturas, duas grandes máquinas sociais repeliam, né, a sua maneira, assim, né, e aí o capitalismo faz essa captura, né, da descentralização, da descodificação. E é o que ele faz de melhor, né, justamente capturar e utilizar a nosso favor. Eu acho que a minha questão é uma crítica que eles vão fazer, por exemplo, ao estruturalismo, etc., a tradição, mas não que eles soem estruturalistas. Mas sabe quando você vê a coisa muito organizada, às vezes você começa a achar estranho, você começa a ver ideias de sistema, apesar de que não existe aqui, mas e eles dão abertura para muitas outras coisas, né? Não tem aqui uma prática já definida da clínica, ou uma ideia, né, uma praxis para a revolução, nada disso, assim, né? São, né, ideias, ensaios e tal. Mas ainda assim, às vezes, não sou estranho, sabe? Eu sou muito desconfiado das coisas. Eu acho que tem um tom, por mais que evite, né, o estruturalismo e um certo sistemismo, uma sistematização, eu acho que soa universalista, né? Tem um ponto que soa, principalmente o capítulo 3, assim, ele vai soando universalista, mas essa síntese inconsciente também. Só que eu acho que essa é uma via de leitura, às vezes eu acho isso também, é uma via de leitura, às vezes, muito atrelada a tradição das ciências humanas e a tradição filosófica. E se a gente pensa quase como um blend, uma mistura, uma experimentação mais artística, eu acho que é artística e pragmática, assim, artística, experimental e pragmática. Parece mais um quadro de conceitos que eles estão pintando, é que o antiédipo tem menos essa cara. O antiédipo parece que eles estão dando ferramentas, assim. Se você vê o Platão, acho que ele tem mais essa cara. Para mim, hoje, o antiédipo parece mais um quadro conceitual, no sentido do quadro mais pictórico mesmo, né? Um quadro conceitual para você poder inventar, explorar, passear, assim. Não parece tanto
marcado em pedra, sabe? Não parece tanto uma... É tipo, diante do problema que a gente tem, pragmaticamente falando, a gente precisa inventar um tanto de conceitos, né? Voltando a uma coisa ali. E vamos tentar esse, que é um ponto de vista que tudo que a gente conceitualizar vai funcionar de maneira muito pragmática, muito a partir mais dos seus efeitos do que de uma previedade, algo prévio, né? Previamente colocado como causa, assim. Tipo, já tem ali um projeto que acho que o Guattari leva muito à frente, de uma certa filosofia, de um certo pragmatismo, um conceito voltado para o futuro, assim, sabe? De que efeito a gente vai acompanhar desse livro que a gente está escrevendo. Sim. Concordo. E aí, nessa parada da síntese do registro, que é isso, né? É uma bagunça muito interessante, assim, que eu acho que parece uma questão muito pertinente à filosofia, mas também à filosofia política e econômica de Marx, que é a fonte, mas também isso, lendo um pouco para trás, assim, é um pouco do problema de Spinoza também, entre... Como é que é o nome dos problemas de Spinoza aqui? Aqui, ó, até que está aqui na página anterior. Corpo sem órgãos é substância imanente no sentido mais espinosista da palavra. E os objetos passam a esses atributos, né? O Deleuze traz esse problema da substância, dos atributos da substância, né? Tudo isso para dizer que parece que eles vão catando uma coletânea de lugares onde se discute esse registro entre algo que na natureza, no mundo, no universo, vai se conectando e se diferenciando à medida que se conecta também, né? E se definindo à medida que se conecta e se... Desculpa. Não, absolutamente eu concordo. Eu só tenho um problema, às vezes, né? Aqui vou soar como uma pessoa que não gosta, né? Mas eu adoro esse livro, é magistral. Quando o tom, às vezes para mim chega, né? Mas pode ser também síndrome de vira-lata, sei lá. Quando soa justamente que, sei lá, eles tiveram acesso a inúmeras experiências, a inúmeros projetos ali sociais, né, de vida, de organização, de justamente de afetação, né, de uma coisa afetar a outra, quando na verdade eles estão partindo da experiência de intelectuais europeus, etc. Sabe? Então isso eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque talvez, né, com outro vocabulário, olhando para outras experiências, a gente pudesse ter um vocabulário, né, um pouquinho diferente, maior, etc. Não, isso eu sempre acho, cara, que eu acho que tem movimentos artísticos, movimentos culturais, movimentos expressivos fora do circuito moderno europeu, né, que, cara, já tem tudo isso, inclusive com outras linguagens, né, nem tudo isso no sentido de equivalência, acho que é no sentido disso mesmo, de diferença, né, de poder chegar a isso, né. O que eu acho mais interessante na esquizoanálise em geral é poder também que, acho que o tempo todo eles reconhecem isso tanto, assim. Né, tem umas coisas muito doidas, assim, né, quando eles falam, tal comunidade lá na África opera uma esquizoanálise, eles estão falando, já tá rolando lá, né. É massa. É muito doido. Bom, então, ó, sendo assim, a cadeia implica um outro tipo de síntese, e é isso, né, que a gente estava conversando, a possibilidade de um esforço do antiético de definir um pouco, né, a síntese, assim, e esse esforço vai até o final do livro, distinto daqueles dos fluxos, né, que tem mais a ver com as conexões. Já não se trata das linhas de conexão que atravessam as peças produtivas da máquina, mas toda uma rede de junção na superfície do registro, na superfície de registro do corpo sem órgão. Eu vou seguir daqui um pouco, beleza? Beleza. Sem dúvida, podemos apresentar as coisas numa ordem lógica, em que a síntese disjuntiva de registro parecia suceder à síntese conectiva de produção, de tal modo que uma parte da energia da produção, libido, se convertia em energia de registro, número. Porém, não há sucessão alguma do ponto de vista da própria máquina, pois esta assegura a coexistência estrita tanto das cadeias e dos fluxos, como do corpo sem órgãos e dos objetos parciais. A conversão de uma parte da energia não se faz em dado momento, mas é uma condição prévia e constante do sistema. Conservação de uma parte da energia não se faz em dado momento, mas é uma condição prévia e constante do sistema. Esse trecho especificamente, cara, não sei se te chega isso também, porque é isso, minha última leitura mais de pesquisa foi muito do Guattari, do último Guattari, assim. Mas vai me dando uma ideia, nesses dois períodos, cara, como máquina aqui
já tem uma antecipação de como máquina e agenciamento são muito próximos. No sentido de que parece que, e aí você pesquisa o agenciamento, eu acho que é interessante trocar essa ideia, eu penso muito no agenciamento do o que é que pode funcionar com certa consistência. O que é que pode funcionar com certa continuidade e consistência. Não necessariamente repetição, mas esses dois termos, assim, consistência de manter conjuntado um certo conjunto de fluxos, um certo conjunto de partículas e de signos também, e quanto isso pode durar, né? E a determinação não é se dura certo, dura errado, se é bom ou ruim agenciamento, mas o que é que ele faz funcionar, né? Por isso, para mim, essa definição aqui dessa máquina que tem as três sínteses ao mesmo tempo e que tem a sua continuidade, né, nessa conversão energética contínua, para mim me aproximou muito do que eu entendo pelo agenciamento assim depois. Absolutamente, né? E concordo demais. E pro bem e pro mal, porque, tipo, quem mais vai entender bem como isso funciona é o capitalismo, né? Justamente fazendo a transformação ali dos códigos para os fluxos e vendo justamente no fluxo o campo onde ele pode extrair, né, a mais-valia, pode extrair e manipular o desejo, né, e fazer funcionar essas máquinas a seu favor. Esse é a questão, né, de como fazer uma coisa diferente disso. E fazer uma coisa, como você colocou aí, que dure, sabe? Onde esse agenciamento não ceda, sei lá, ao primeiro empecilho, à primeira pedra que cair ali. E mesmo que caia uma pedra, né, como é que a gente transforma essa pedra numa outra coisa. Tanto que tem uma frase, não sei se você conhece o livro, ou talvez até seja com você que eu tenha conhecido, né, no podcast, é o esqueci agora a sigla, mas é o coletivo socialista, né, que é aquela experiência clínica, né, política, social, né, estética e artística, e alguns psiquiatras, né, lá de uma escola, não lembro agora se foi em Berlim mesmo, se foi em Frankfurt, mas acho que foi em Berlim, né, que eles estiveram lá com os pacientes, e na capa de todos os livros, né, tem lá uma frase, eu não lembro exatamente como é, mas é mais ou menos que a mesma pedra, né, que é jogada contra uma central sindical ali, ela é do tipo, né, da pedra, e a gente tem os rins. E a gente tem que nos proteger das pedras dos rins, né? Assim como a gente tem que nos proteger das pedras aí jogadas pelo capital. Então, entender também, sabe, como que ele vai se reinventar, essas máquinas vão se reinventar, e vão tentar recapturar o fluxo, né? Acho que nas redes sociais fazem muito bem isso. A gente vai lá, diz alguma coisa, fazer uma crítica, fazer um protesto, mas logo em seguida aquilo ali é monetizado e vira, né, mais material ainda para a função de dinheiro. O livro, já comento, o livro e o coletivo que você está mencionando, João, é o SPK. E aí o livro que está na UBU é o Fazer da Doença uma Arma. E, tá aqui, ó, tá na capa. A pedra que alguém atira contra as centrais de comando do capital e a pedra no rim de que um outro sofre são intercambiáveis. Projetamos-nos das pedras nos rins. Não, protejamos-nos das pedras nos rins. Isso. Então, o SPK é esse coletivo, né? Não sei se tem aqui o nome em alemão, mas enfim, que depois vira Frente de Pacientes, né? PF. Então fica. Cara, tem tudo a ver, inclusive é isso, né? No Platôs, engraçado, a gente está adiantando um pouco as conversas, né? Acaba sendo legal, assim, poder ver nesse grande contexto antiético. Eles vão dizer, né, em algum momento, nas conclusões, ou em outro lugar, a gente se debruçou sobre 2 grandes agenciamentos humanos ao longo desse livro. A máquina de captura do Estado, que vai virar o Estado, e o agenciamento capitalista, né? Então, é preciso pensar, tal como no antiético, que as máquinas desejantes, elas têm um modelo que o capitalismo capturou, mas que os próprios agenciamentos, uma lógica dos agenciamentos, ela parte de uma compreensão deles de 2 agenciamentos que são muito nocivos, assim, são muito perigosos, né? E aí a coisa fica muito nuançada, fica perigosa, né? Tipo, não é, como você falou, não é pro bom e pro mal, né? Pro bem e pro ruim. Não, pro bom e pro ruim, pro bem e pro mal. Não é só porque é um agenciamento que é algo interessante politicamente dizendo, né? Eu acho que do mesmo jeito que não é porque é uma máquina desejante que
interessante politicamente para nós, né? É mais uma descrição de modo de funcionamento, né? Para mim, me chega essa ideia. E que talvez... Desculpa, vai lá. Não, então, tanto sobre a duração, né, desses agenciamentos, como também sobre para onde eles vão. A gente perde o controle, né, às vezes. Quando a coisa sai do molecular e vai para o molar e vira depois algo ainda maior, a gente não tem como controlar aquilo ali completamente. E ao mesmo tempo é isso, né? Pensar que o capitalismo, e essa é a nossa armadilha, como você está falando, o capitalismo faz durar, oferece uma direção e produz uma consistência a seu modo. E esse modo não é interessante para a gente. Acho que esse é o problema, assim, de confundir, porque é um agenciamento que funciona há tanto tempo, que ele é o agenciamento, o modelo principal de agenciamento, e um modelo para a gente pensar durações, para pensar direcionamentos e para pensar consistência, que o Guattari vai chamar de heterogênese, né? Como é que a gente liga essas pedras, esses elementos heterogêneos, assim, como é que a gente conecta a diferença, e não só conecta, mas reivindica a diferença, dissenso, diferença, né? O capitalismo faz da sua maneira, reprimindo, achatando. Como é que a gente vai fazer, né? Para a gente também não frangalhar qualquer agenciamento que a gente tente, né? Qualquer empreitada política que a gente tente. E joga glitter em tudo, né? Faz tudo parecer bonitinho, as pessoas compram. Pronto, né? Porque aí... Vamos lá. Agora essa vez aí, vai mais um aí do A Cadeia é a Rede. A cadeia é a rede das disjunções inclusas sobre o corpo sem órgãos, enquanto recortam as conexões produtivas. Essa rede faz com que as conexões produtivas passem para o próprio corpo sem órgãos, e, com isso, canaliza ou codifica os fluxos. Entretanto, a questão toda está em saber se podemos falar de um código no nível dessa cadeia molecular do desejo. Vimos que um código implica duas coisas, uma ou outra, ou ambas conjuntamente. De um lado, uma espécie do corpo pleno como territorialidade de suporte, de outro, a ereção de um significante despótico, do qual depende toda a cadeia. Não sei se você quer parar já. Vamos tentar só mais um pouco, vai lá. Beleza. A este respeito, é inútil a axiomática opor-se profundamente aos códigos, uma vez que ela trabalha sobre os fluxos descodificados. Além dela, própria poder proceder tão somente operando reterritorializações e ressuscitando a unidade significante. Portanto, as próprias noções de código e de axiomática parecem valer a pena para os conjuntos molares. Para os conjuntos molares. Aí, onde a cadeia significante forma tal ou qual configuração determinada sob um suporte, também especificado em função de um significante separado. Aqui eles mandaram uma parada muito polêmica, né? Eu tinha parado nesse período anterior e você avançou um período, mas essa frase me chamou muita atenção, né? Portanto, as próprias noções de código de axiomática parecem valer apenas para os conjuntos molares. Isso aqui me chamou muita atenção, né? No campo da molecularidade, talvez não seja pertinente falar de códigos sobre codificações e de axiomáticas. Sim, tipo, talvez, eu não lembro agora o que vai vir depois, né? Mas eu acho que eles querem também manter a abertura, né, para o molecular, e principalmente pensar aquela pergunta também spinozista, né, de que pode o corpo, sem, digamos assim, dar uma resposta definitiva. Enquanto que para o molar é mais tranquilo a gente pensar estruturas, digamos assim, que realmente são explicativas, são explicáveis. Do molecular é mais difícil. Total. E tem algo também interessante nesse ponto, eu concordo com você. E tem algo nesse ponto que é interessante, porque eles estão fazendo um diálogo muito forte com o próprio Lacan, em que o inconsciente se constitui, pelo menos nessa época, como uma cadeia significante. Então a produção subjetiva se dá nessa conexão de um significante com outro significante, com outro significante. O que eles estão, para mim, falando aqui é, de alguma forma, cara, talvez nem essa descrição do inconsciente para o Lacan seja suficiente para descrever o que a gente está falando de molecularidade. Para pensar a efetividade, porque eu estou muito nisso, assim, a pragmática efetividade do que se acontece na molecularidade. A molecularidade parece muito esse registro, esse nível, não um registro, um nível onde as coisas elas não têm explicação prévia e não são capturadas por nenhuma explicação ou definição.
elas são o mais virtual possível no contexto do livro do Antied produzindo, que só podem ser atualizadas, só podem ser descritas quando atualizadas. Mas, às vezes, assim, isso não as define. Parece, termos muito leigos, a molecularidade como um potencial de ação, tanto de partículas quanto de coisas que são pré-signos, sabe? Então, descrever o inconsciente, a subjetividade como significante, ou como palavras, já é, cara, você já está no registro molar. Você passou para o nível molar, assim. Concordo completamente. Eu acho que aí também tem algumas críticas dos neolacanianos, né, de que eles tentam colocar uma certa culpa, né, na psicanálise, né, pós-lacaniana, de trabalhar dessa forma aí, mas eles dizem que não, quem dá essa abertura, quem ainda, né, não tem esse fechamento, vai ter com Freud, né, numa cadeia familista e muito sexualizada. O Lacan abre, né, com as palavras, digamos assim, para muito mais coisas, né, e fica aberto ali. E aí eles, né, supostamente dizem que eles não entenderam muito bem. Eu acho que tem uma radicalidade aqui, para além disso que a gente chama de bagunça, assim, né, a bagunça estética, a bagunça conceitual que eles fazem, tem uma radicalidade de fazer, no campo da filosofia, no campo da prática artística, no campo da prática política e clínica, algo de uma pragmática radical. Assim. E esse é o esforço, assim, então, tipo, o que significa ir ao extremo de acompanhar o efeito de algo, acompanhar o processo, no sentido de que é o próprio processo que define o seu registro. É no processo que se pode definir o que o processo está fazendo, e é uma função autônoma do processo definir, ou do agenciamento, definir em que termos está sendo feito o que está sendo feito. Isso, tipo, também para atenção demais, sabe, você imaginar, poder compreender esse processo, sabe, onde ele vai dar, conseguir antever, e fazer um registro realmente do que sempre vai fugir alguma coisa, sabe? Isso. Catar algo, e sei lá, só outro tempo, só outra temporalidade, outra espacialidade pode talvez enxergar nuances ali. E aí poder dizer, mas a psicanálise abandonou a estrutura, né, em função do inconsciente mais do real, assim. Mas ainda tem um sistema que vai abarcar tudo isso, que vai sistematizar isso, que vai pressupor certas definições e registros desse processo. E esse não é o problema. O problema é não se reconhecer como parte registrante do processo de antemão. Eu acho que a esquizoanálise se reconhece, acho que essa é uma diferença. Tinha um professor Nietzscheano que falava, é uma honestidade conceitual de tipo, a esquizoanálise é um modelo de pensar como os processos se registram. Considerando isso que o João acabou de falar, de que todo processo tem algo que foge, que é muito importante, e que, para além disso, há uma parcialidade na própria esquizoanálise que não é uma exclusividade. Qualquer outra ritual de magia, qualquer outro terreiro, qualquer outro processo artístico pode estar fazendo exatamente isso, dando nome e registrando um processo. Isso não necessariamente precisa para uma codificação. E acho que isso é interessante porque também talvez reduza a responsabilidade e o peso para a clínica, né? Uhum. Acho que é uma discussão que rola muito nos grupos, quando as pessoas estão discutindo com o antiédico e a prática clínica, a partir do que eles estão aí pensando dessa esquizoanálise, de imaginar que vai ficar para o terapeuta, né, clínico ali, para o analista, essa tarefa de compreensão e de tratar, lidar com o desejo, digamos assim, ajudá-lo a fluir, né, a se conectar melhor com as outras máquinas. Mas como você está dizendo, é para diversas práticas, sabe? É para a sala de aula, é para casa, é para o terreiro, é para qualquer lugar que você estiver disposto, né, a desenvolver isso de uma forma ali mais saudável. De acompanhar o processo. Se estiver interessado em acompanhar o processo. E aí, depois, né, o Guattari ele vai trazer muita dimensão do paradigma estético, né? Esse acompanhar o processo é acompanhar uma dimensão artística, né, criadora, enfim. Não tem como saber o que vem antes da coisa acontecer, né? Então, vamos mais um pouquinho, então, antes de tá quase batendo aí. Vamos lá. Alme, você foi o último, né? Isso. Vou então um pouquinho. Essas condições não são preenchidas sem que se formem e apareçam exclusões na rede disjuntiva.
ao mesmo tempo que as leis conectivas tomam um sentido global específico, ou seja, está indo em direção aí ao campo da molaridade, né? Umas sínteses de junções exclusivas e figuras globais conectivas, né? Mas tudo se passa de outro modo, com a cadeia propriamente molecular, como a gente estava comentando. Enquanto o corpo sem órgãos funciona como suporte não específico e não especificado, que marca o limite molecular dos conjuntos molares, a cadeia tem apenas a função de desterritorializar os fluxos e fazê-los passar o muro do significante. Vou ler só mais um pouquinho, então. Portanto, de desfazer os códigos. A molecularidade só faz desfazer os códigos, essa é a história, né? A função da cadeia já não é codificar os fluxos sobre um corpo pleno da Terra, do déspota ou do capital, mas, ao contrário, descodificá-los sobre o corpo pleno sem órgãos. É uma cadeia de fuga, não mais de código. Bem, para mim falou muito perto do que você falou, hein, cara? Então, e tipo, para mim, de certa forma, às vezes eles imprimem, ao menos em mim, um certo pessimismo, porque Vai lá. porque parece assim que rola uma captura desenfreada, e, tipo assim, quando você pensa que você está seguindo ali um caminho, tá, né, eles vão dizer depois, né, vão elaborar depois uma linha de fuga, está elaborando isso, vem algo e captura aquilo ali, transforma, né, em um novo agenciamento pró-capital. Então, aqui eu acho que já apresenta um pouco disso, sabe? De como tudo isso pode se transformar, né, não no corpo, né, no corpo sem órgãos, aberto ali a diversos tipos de organização, a diversos tipos de agenciamento, mas realmente é algo pleno ali que vai incorporar a axiomática, sabe? Vai fazer o desejo de trabalhar em prol dessa axiomática. Dessa estruturação de códigos, né, dessa axiomática que a gente estava falando, né, do modo de direção, duração e consistência capitalista, né? Sim. Concordo. Deixa eu fazer só um comentário. Ó, tocou o despertador, a gente vai fazer uma canja aqui, rapidinho. Eu preciso sair em 5 minutinhos, mas dá pra gente finalizar comentário e despedidas. Eu tenho muito, cara, eu concordo em número, gênero, grau, e é interessante assim que você tem essa dimensão de interesse pela política e pelos agenciamentos políticos reais, né, e pela militância e tal, porque eu acho que é daí que vem, e é muito interessante, né, pensar uma filosofia contaminada por esses problemas de militância. Eu acho que é muito curioso, não são só problemas políticos, são problemas de militância, né, que acho que é o que o Guattari traz à mesa, assim, bastante. E se a gente pega os canais de transversalidade, cara, o Guattari, ao longo da vida toda, mas ali já, ele é muito fominha com o problema da morte, da dissolução do grupo, da possibilidade de que tem uma temporalidade no agenciamento, essa coisa da duração. E tem uma hora que para de funcionar, pragmatismo de entender, cara, as coisas vão fugir. Se tudo der certo, há algo na nossa organização política, há algo no nosso encontro que vai escapar. Isso tem uma certa duração, sabe? Isso tem que acabar, isso tem que morrer. E a resistência ao deixar morrer, e também a indiferença ao deixar morrer, acho que são essas duas coisas, indo junto com o que você está falando da coisa da catatonia. A dificuldade de deixar morrer e a indiferença diante da morte, para mim são essas coisas que parece que no concreto do agenciamento é difícil da gente reconhecer e cuidar, sabe? No sentido de talvez tenhamos que mudar a forma como estamos funcionando. Talvez já estamos mortos, né? Por que a gente está continuando meio morto-vivo? Esse é um ponto. E aí a gente continua insistindo numa certa forma de relacionamento, de militância. Segundo, a gente vê que a coisa está se cambaleando para a morte, não vai mais funcionar, e a gente limpa as mãos e fala, não tinha mais o que fazer. E não tenta conectar o agenciamento com outras linhas de fuga, não faz disso uma linha de fuga. Vira só um escoamento. Vai lá. Exato, tipo, eu lembrei aqui também do subtítulo do realismo capitalista, né, do Mark Fisher, de por que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, porque de fato parece assim que justamente esse espaço aí de criação, né, que é a imaginação, a criação literária, etc., parece que até isso também está capturado, sabe? E desde a ficção científica, as organizações assim, de bairro e tal, parece que a gente tem sempre ali no horizonte certos limites e a gente sempre trabalha a partir desses limites, sabe? Nunca tenta operar imaginando realmente outras estruturas, outras organizações, outras formas de funcionamento.
Isso me pega, né? Sabe por que a gente, né, tem operado dessa forma, né? Por que as nossas conexões estão se formando, por mais que, às vezes, de forma rizomática, mas ainda assim, parece que determinado a, logo em seguida, colidir com uma pedra ali, não desviar dela e morrer, né? E aceitar essa morte, né? Aceitar de uma maneira muito melancólica, né? Que é a coisa da melancolia de esquerda e tal. Ou se prender de maneira conservadora ao modo de funcionamento. Sim. Eu tô querendo dizer que eu acho que esse lugar ambíguo e um pouco melancólico, acho que você traz, essa encruzilhada que eles trazem, tem muito a ver com a nossa relação com a morte, assim, curiosamente. Acho que tem, no geral, deixar o processo ir até o fim, sabe? E Sim. perceber o fim do processo, se não significar o fim da processualidade. E ser capaz de construir um modo de vida, uma ética, que lide de maneira diferente com esses dois impasses da morte, né? Nem insistir para algo viver quando já devia morrer, nem desistir da coisa, ou desistir do processo, não da coisa, mas do processo quando a morte se aproxima, sabe? Acho que tem um pouco esse sentido. Absolutamente, né? E aí, talvez, né, o amor fati nos ajude a pensar, a imaginar, né, como a gente vai lidar com tudo isso. E, né, deixar aberto também para que outras pessoas nos ajudem a compreender quais são as possibilidades que estão ali escritas. Lembrei daquele filme A Chegada, não sei se você tá ligado. Deles, A Chegada, do Villeneuve? De Villeneuve, aham. Oh, caralho. De, tipo, sei lá, a linguagem e, tipo assim, você compreender o tempo, compreender os afetos, podem, né, nos ajudar a lidar com a morte, a lidar com o tempo, de uma maneira, talvez, ali, mais colorida, né, mais animada. Ali tem uma decisão, né, muito pragmática da Amy Adams, né, que na viagem que ela faz ali com a personagem da Amy Adams, né, que na viagem que ela faz com a linguagem ela consegue achar outros registros de tempo, né, que não necessariamente passam pelas codificações, né, dos agenciamentos temporais que a gente está acostumado. Ela confunde, né, já passado, presente e futuro, e confunde o espectador também. E diante dessa possibilidade de olhar a morte, de uma outra temporalidade, olhar a morte e escolher mesmo assim o processo, escolher mesmo assim a vida. Fazer uma escolha ética de prefiro sim, sabe? Prefiro mesmo assim. Porque nesse sim vai ter muita dor, mas vai ter também, né, muita alegria, muito sorriso. E, não é quantitativo, né? Não tem como a gente botar numa balança essas coisas. Realmente bem difícil também de avaliar, mas a aposta no sim, pelo menos para ela, né, valeu a pena. Eu acho que é nesse sentido que tem uma alegria, né? Tem uma alegria que não é alegria boba, né? Não é o só bom ou só ruim. Há uma alegria no sentido de onde o corpo se afirma mais, né? Onde o corpo se afirma na sua expansão, na sua possibilidade, mais da sua possibilidade. Isso. Deixa eu só mandar um recado aqui para o paciente aqui, que eu quero despedir direito de você e despedir dos ouvintes. Eu vou pedir 5 minutos aqui. Rapidinho. Vou mandar uma mensagem aqui. Cara, gostei, hein? Acho que rendeu. É bom conversar. Às vezes eu sinto que eu tô conversando, às vezes quando tem outra pessoa, eu sinto que eu tô conversando mesmo. Gostei. Bom demais, cara. E tipo, você trouxe perguntas que, claro, eu não respondi, mas que estão aqui, né, ecoando, e com certeza eu vou me incomodar e vou tentar aqui elaborar, né, coisas para mim mesmo, então, não necessariamente, né, para lhe responder, mas para responder o que fica de mim. E, nossa, um papo muito bom. Pô, foi legal mesmo. Eu senti que assim, a gente saiu do texto, a gente estava no texto, mas a gente fez um panorama geral, assim, com questões pertinentes, que obviamente o texto estava convocando, mas que a gente ficou muito em torno do, e aí como é que isso faz funcionar, né? O que isso faz funcionar e como isso faz funcionar. Eu acho que são as perguntas mais legais, assim, não só da filosofia, mas não só da antiética, mas da filosofia também, né? Absolutamente, né? E, tipo, ler assim, né, de fato, destrava, sabe, algumas coisas que a gente não consegue ver sozinho. Eu fico imaginando, nossa, sei lá, no episódio 200 e tanto, ou 300 e tanto, e, sei lá, a tua jornada lendo isso aqui, pensando nessas coisas, trazendo as tuas vozes, é muito, muito, muito louco. E, né, a intenção é justamente participar um pouco dessa loucura aí, compartilhar contigo algo, e também receber algo, né, acho que de fato, estou aqui com muitas ideias, muitas coisas para pensar. É uma troca, mas é um agenciamento longo, né? Já está hoje é o episódio 218, um projeto que vem desde... Pô,
Eu tinha que ter falado isso no começo, eu tava pensando em fazer isso, mas é muito difícil roteirizar isso aqui, né, que é um agenciamento meio esquiso mesmo. Mas se qualquer pessoa que estiver ouvindo isso, ouviu até aqui, possivelmente o João vai oferecer das pessoas escutarem, né, pessoas novas talvez cheguem até aqui. Esse projeto existe desde 2020, e ele é isso, é uma leitura semanal, quando possível semanal. Muitas vezes eu faço sozinho, hoje acompanhado do João, sozinho nunca, né, mas assim, mais solitário, de leitura página a página, linha por linha do antiético. Às vezes tem uns comentários pertinentes, às vezes não tem nada a dizer, mas a leitura é garantida. E acho que é isso, né? Diante do que a gente estava conversando, é o jeito que eu encontrei de um agenciamento funcionar. Até quando? A gente vai saber. O projeto é terminar isso aqui e tentar ler o Kafka para uma literatura menor, mas isso aí só o destino dirá. Não vou me apegar também não, porque talvez não dê certo. Muito massa. Mas quem sabe a gente se encontra por lá novamente, né? Lê junto um pouco. E mais satisfação demais. Né? Igualmente, querido. E se quiser voltar, dá um toque lá. Esse episódio vai ao ar na quinta-feira, então eu vou te dar a notícia e passo o link também, mas, pô, obrigado de coração, porque o papo rendeu. Acho que o papo foi bem legal, assim, deu pra formular muitas coisas bacanas e me senti muito bem. Assim, funcionou. Legal demais, cara. Valeu e abração. Um abraço, querido. Até a próxima. Tchau, tchau.